por falar demais, por não administrar bem as palavras, acabava ofendendo? Você já teve que participar de algum tipo de situação onde você não sabia nem como sair, porque o assunto estava ficando muito delicado, e essa pessoa tentando te convencer a todo custo de que a opinião dela é a certa, que ela tem razão, e muitas das vezes isso ficou exaustivo. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional Um Cálice de Integridade. Eu quero agradecer a você que vem acompanhando o nosso devocional e vem colocando em prática. Eu gostaria muito de convidar você que me acompanha aqui a comentar aqui embaixo como é que está sendo, se você vem fazendo, o devocional, se isso vem trazendo para a sua vida algum resultado, qual é a sua opinião. Eu gostaria muito de receber um feedback da parte de vocês, isso porque eu faço isso com muito carinho e amor e eu quero de verdade que Deus ele me use como um instrumento, através dessas mensagens. Bom, se você é novo por aqui, se você nunca fez nenhum devocional, então eu quero convidar você a uma mensagem de autoconhecimento. Aqui a gente avalia através dos ensinos bíblicos, as coisas que nós aplicamos na nossa vida, ou seja, as consequências que estamos vivendo, as sementes que estamos plantando e o que Deus diz sobre isso, como aplicar a palavra de Deus. A primeira atitude que nós devemos tomar é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque a mensagem é essa, as boas novas é essa. Nós precisamos entender que o devocional ele só pode ser feito quando nós temos uma vida com Deus, porque se nós não temos uma vida com Deus, nós agimos como pessoas hipócritas que só estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses. Mas o intuito aqui não é esse, o intuito aqui é que nós possamos identificar quais são os problemas que vêm atrapalhando a nossa vida com Deus, que vêm atrapalhando a nossa evolução espiritual, e essa mensagem nos conduz a um arrependimento, ou seja, uma mudança, uma transformação, onde nós vamos passar a plantar novas sementes e colher novos frutos. O tema dessa semana que eu quero trabalhar com vocês é: quem fala demais acaba pecando. Eu vou repetir: quem fala demais acaba pecando. Olha, meu irmão e minha irmã, tem uma passagem bíblica que diz que aquele que não tropeça em palavras é perfeito. Então nós sabemos que todos nós tropeçamos em palavras, todos nós em algum momento falamos demais. Às vezes tem algumas pessoas que são introvertidas, são quietas, mas essas pessoas ainda assim, quando passam por determinadas situações, acabam falando demais. E falar demais nem sempre é falar muito, mas às vezes é falar aquilo que não deveria ter sido falado. Hoje a gente vai bater um papo sobre um comportamento que muitas das vezes nós temos que acaba gerando consequências muito negativas na nossa vida. Eu quero convidar você agora a olhar e identificar se por um acaso isso é familiar para você, ou seja, você já teve que lidar com alguma pessoa que era ofensiva, uma pessoa que muitas das vezes, por falar demais, por não administrar bem as palavras, acabava ofendendo? Você já teve que participar de algum tipo de situação onde você não sabia nem como sair, porque o assunto estava ficando muito delicado, e essa pessoa tentando te convencer a todo custo de que a opinião dela é a certa, que ela tem razão, e muitas das vezes isso ficou exaustivo. Pois é. A gente está falando aqui de um comportamento que muitas das vezes nós temos, mas nós não sabemos que temos. Eu acho que se você está acompanhando o devocional, eu acho que você já percebeu que aqui o intuito é a gente olhar para o nosso próprio comportamento e deixar Deus nos conduzir de uma maneira sábia a corrigir aquilo que está nos atrapalhando.
Nesse contexto, eu quero que você avalie como as pessoas estão te vendo. Às vezes, você pode ser a pessoa que está falando demais. Eu mesma, em muitos momentos da minha vida, falei demais. Eu tenho uma habilidade, esse é um talento e um dom que Deus me abençoou. Todo mundo já sabe que o meu dom é o da comunicação. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas isso muitas das vezes também me leva a tropeçar nas palavras. Então eu mesma, muitas das vezes, pequei contra Deus por falar demais. E foi por conta disso que Deus ele me guiou para aprender a ter domínio próprio e controlar as palavras. Porém, eu quero dizer uma coisa a vocês que estão aqui me ouvindo, que muitas das vezes não vai ser fácil fazer isso, tá? Eu mesma sempre senti muita dificuldade de controlar as minhas palavras, então a gente precisa buscar em Deus. Só que hoje o exercício aqui é o seguinte, a gente vai avaliar as nossas sementes comportamentais e sementes espirituais, ou seja, a gente vai ver os bastidores, o que anda sendo tramado para que a gente seja essa pessoa, né? É que muitas das vezes ofende os outros por falar demais, muitas das vezes fala o que não deveria ter falado, muitas das vezes fala tanto uma coisa cansativa querendo convencer os outros que acaba tornando o ambiente exaustivo, desconfortável. Muitas das vezes as pessoas olham pra gente assim, mas a gente não percebe. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é olhar para nós mesmos e para aquilo que nós queremos. E muitas das vezes isso é uma estratégia maligna. Então eu quero convidar você agora a avaliar se você está vivendo isso. Geralmente, a pessoa que fala muito, ela fala até daquilo que ela não sabe. Você já lidou alguma vez com alguma pessoa que, sabe, começou a falar com você sobre um assunto que ela nem sabia que estava falando, mas ela queria falar, queria chamar atenção para ela mesma? Pois é, existem esse tipo de pessoa e muitas das vezes nós somos esse tipo de pessoa. Muitas das vezes nós estamos ali inseridos num ciclo onde está todo mundo falando de alguma coisa e a gente não quer ficar por baixo, então a gente também acaba falando daquilo que a gente não sabe. E isso é um erro que muitas das vezes nos leva a uma direção errada, porque nós acabamos falando o que não deveríamos ter falado, muitas das vezes ofendendo quem não deveríamos ter ofendido, e a gente vai sendo guiado de uma maneira maligna para armadilhas que trazem para nossa vida confusão, que trazem para nossa vida estratégias que nos fazem pecar contra Deus. Eu vou ser um pouquinho mais clara porque eu vou apresentar para você o que o inimigo das nossas almas ele faz. O inimigo das nossas almas, ele seta a nossa mente com pensamentos maldosos, ou seja, ele primeiro observa o nosso comportamento e ele identifica qual é a nossa fraqueza. Ele faz isso muito bem. Se você tem alguma coisa que te incomoda, se tem alguma coisa que de repente você não concorda, ele vai criar uma estratégia para fazer alguém chegar perto de você e tocar nesse assunto, ou ele vai fazer alguém fazer alguma coisa que te leve a um descontrole verbal, ou ele vai até mesmo começar a setar a sua mente de uma maneira opressora, trazendo pensamentos negativos aos quais ele faça você começar a falar. Então ele cria circunstâncias visuais, às vezes auditivas, às vezes é uma coisa que você viu na internet, uma coisa que você ouviu alguém falando, uma circunstância que você está passando. Ele vai puxando gatilhos espirituais para te influenciar a falar. E aí você fala, mas Inara, como é que eu fujo disso? Olha, a melhor maneira realmente é buscando uma vida espiritual, porque nós só conseguimos abrir os nossos olhos espirituais para perceber as armadilhas que nós estamos sendo inseridos quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, quando nós realmente oramos e buscamos em Deus uma direção espiritual para nos blindar. Ou seja, nós precisamos ter um relacionamento com Deus para que a gente fique atento a essas armadilhas. Eu fiz uma colinha aqui e aí eu vou falar com vocês sobre o quanto isso vai atrapalhando a gente, fazendo a gente pecar contra Deus. Quando a gente fala demais, a gente fala de coisas muitas das vezes que vão contra os ensinamentos de Deus. E isso é uma estratégia maligna, porque o inimigo de nossas almas, como eu já falei nos vídeos anteriores, ele já moldou essa sociedade, o mundo jaz no maligno, então tudo nessa sociedade são armadilhas para nos fazer pecar. E ele cria argumentos na sociedade que nos influenciem e nos convença a acreditar que determinadas posturas são corretas, mas essas posturas muitas das vezes vão contra a palavra de Deus. E tudo isso faz com que a gente faça o quê? A gente influencie outras pessoas de maneira maligna e negativa, porque nós já nos alimentamos daquela coisa errada de maneira inconsciente,
porque ele já veio, ele já acertou, ele já criou o cenário, ele já criou a circunstância, e aí ele começa a usar a gente como servo. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, quando nós nos tornamos cristãos, o Senhor ele nos convida ao ID. O que é o ID? É levar a palavra de Deus, é compartilhar com as pessoas que não conhecem os ensinamentos bíblicos, assim como eu faço aqui no meu canal. Trazer para as pessoas muitas palavras que muitas das vezes as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, de ler na Bíblia, de saber um pouco mais. E aí Deus ele nos convida a fazer isso. Por quê? Porque Deus sabe que se a gente trouxer o ensino bíblico, a pessoa ela vai ser influenciada a fazer o que é certo. Só que o inimigo de nossas almas também sabe isso. E ele faz o oposto. Ele nos influencia com estratégias na sociedade, na cultura, nos ambientes em que nós estamos inseridos. Atualmente, tudo aquilo que nós nos alimentamos, infelizmente, que não venha do âmbito cristão, que não venha do âmbito bíblico, muitas das vezes vem com armadilha maligna para nos cegar e enganar. E talvez você fale assim, mas Inara, você está sendo muito radical. Não, meu irmão e minha irmã, se você começar a buscar uma clareza e um entendimento por trás de tudo que nos cerca, você vai perceber que existem armadilhas verdadeiras para nos fazer tropeçar, e é por isso que existem muitas pessoas por aí sendo destruídas e vivendo uma vida muito sofrida, porque estão dentro de armadilhas espirituais. Recapitulando, a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que o inimigo de nossas almas, o que ele faz? Ele te convence do errado e depois ele usa a sua boca para influenciar e convencer outras pessoas. Por quê? Porque ele sabe que se você falar demais, você vai, além de pecar contra Deus e trazer para a sua vida consequências negativas, você também vai influenciar outras pessoas. Eu quero que você saiba que a palavra, ela é uma semente. Quando a gente lança uma palavra, quando a gente abençoa uma pessoa, quando a gente lança alguma ofensa ou maldição, a gente está emanando uma energia, ou seja, nós estamos depositando sobre aquela pessoa sementes. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus nos convida a profetizar, porque Deus ele deixa claro que aquilo que a gente fala traz vida ou traz morte. Está escrito na palavra dele. E nós precisamos ter consciência disso. Eu quero falar com você alguns comportamentos para você olhar para você mesmo e identificar se você vem tendo alguns desses comportamentos. Vamos lá. Olha só, uma pessoa que geralmente fala demais e peca é uma pessoa que dá palpite onde não é chamado. Ou seja, você está aqui, presta atenção nisso que eu estou te falando. Você está aqui, aí você está vendo ali algumas situações acontecendo à sua volta, no trabalho, na escola, na faculdade, num ciclo de amigos, na igreja, tem um movimento acontecendo ali. Você não foi convidado a esse movimento. Não foi lhe pedida opinião, não está acontecendo nada, mas o inimigo vem aqui cutucar você para fazer você se intrometer e muitas das vezes, perceba, de maneira negativa, levando uma ofensa ou uma crítica a algo que está sendo colocado lá. Então é importante que a gente comece a avaliar o nosso comportamento para a gente não dar legalidade e ser instrumento maligno para atacar e atingir pessoas com a nossa boca e com as nossas atitudes, tá? Então vamos lá. Geralmente uma pessoa que age assim, ela influencia as pessoas sem pensar nas consequências, ou seja, você acaba, olha isso é uma coisa muito grave, muito séria. Quantas pessoas sabe, se divorciam, se separam, brigam com entes queridos porque foi influenciado por uma voz de uma outra pessoa que se meteu onde não era chamado e de maneira maligna estava sendo influenciado e deu um palpite. Sabe quando você vê uma confusão acontecendo e ao invés de apaziguar, você coloca mais fogo na lenha? Então, é mais ou menos assim, nós precisamos observar se nós não somos essa pessoa que estamos colocando fogo na lenha, porque muitas das vezes nós não percebemos. Eu tô falando isso pra vocês porque no meu passado, eu tô me colocando como exemplo aqui, gente, essa palavra é pra mim, é pra você, nós precisamos nos arrepender daquilo que destrói a nossa vida e nos faz pecar contra Deus. Qual que é o nosso convite nesse devocional? É um cálice de integridade, ou seja, ouvir a palavra de Deus e aplicar. Qual é o tema que nós estamos falando aqui? Quem fala
fala demais acaba pecando. E quando a gente peca, a gente tem consequências. Pecar significa abrir uma brecha para o diabo entrar na nossa vida e nos destruir. Você entende a gravidade disso? Esse ensino aqui não é algo vaidoso para que a gente se sinta, nossa, eu sou muito sábio. Não, é uma estratégia espiritual para que nós possamos nos tornar pessoas mais santificadas, ou seja, pessoas mais próximas de Deus e mais distantes do diabo. Muitas das vezes nós não percebemos, mas com a nossa própria boca nós atraímos as forças malignas, porque falamos daquilo que não devemos falar, nos deixamos ser levados por influências malignas que são setadas na nossa mente. E muitas das vezes nós influenciamos as pessoas também. Quantas das vezes uma palavra nossa lançada acaba destruindo um relacionamento? Quantas das vezes nós falamos alguma coisa que influencia uma pessoa a agir de maneira maldosa com outras pessoas? Quantas das vezes nós alimentamos a contenda? Nós somos pessoas que influenciamos de maneira negativa porque estamos nos deixando levar por uma estratégia espiritual maligna. E aí você pode falar para mim, mas Inara, eu não sou assim não, eu não faço isso com as pessoas. Meu irmão e minha irmã, todos nós estamos suscetíveis a ser manipulados espiritualmente pelo inimigo de nossas almas. Ele é astuto, ele conhece as nossas fraquezas. Como eu falei para você no começo, ele nos observa, sabe? Ele vê quais são as coisas que nos incomodam, qual é a nossa opinião, quais os traumas que nós sofremos. Ele vai montando argumentos na nossa mente, vai setando e criando cenários e armadilhas para nos colocar numa cilada que muitas das vezes leva aqueles que nos cercam à cilada. Ele usa pessoas para nos influenciar e nos usa para influenciar as outras pessoas. Então nós precisamos buscar em Deus uma atitude mais sábia para controlar as nossas palavras, para que a gente não tropece nas nossas palavras. E como eu falei, a pessoa que ela fala demais, ela também não mede as palavras. Fala daquilo que não deveria ter sido falado. Muitas das vezes você fala de algo que você não deveria ter falado. Ou seja, algum segredo de alguém, algo que você viu. Meu irmão e minha irmã, existem coisas que a gente precisa buscar em Deus, sensatez e prudência. Às vezes o inimigo está só usando aquela oportunidade de você falar isso aqui para destruir a vida do outro ou destruir a sua própria vida. Às vezes você fala uma coisa que não deveria ter falado, aquilo é usado contra você. Quantas vezes nós pecamos por falar demais, falar aquilo que não sabemos, falar na hora errada, falar com pessoas erradas, nos meter onde não somos chamados, e tudo isso por causa dos bastidores espirituais, da estratégia maligna. Mas Inara, como é que eu vou fazer para lutar contra isso? Assim, você vai identificar. A palavra de Deus diz que a verdade nos liberta. Então, a primeira coisa que você precisa é reconhecer que você muitas das vezes tem esse comportamento. Segunda coisa é lutar de maneira certa, ou seja, você vai lutar contra principados e potestades através da sua fé e oração. Posicionamento em que você coloca Deus na sua frente para guerrear essa luta, mas você se posiciona em obediência. Ou seja, se você já fez isso alguma vez, você precisa se arrepender. E para a gente poder falar sobre isso, eu trouxe algumas passagens bíblicas, na verdade. Eu peguei aqui na minha Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 3, se você ver aí, ele fala da importância de controlar a língua. Esse capítulo aqui, do 1 ao 12, ele é muito válido para esse tema, porque ele nos mostra, ele nos instrui e ele mostra o perigo da nossa língua, como nós pecamos contra Deus e contra o nosso próximo, enquanto muitas vezes nós semeamos coisas malignas contra a nossa vida, porque nós não entendemos que as nossas palavras podem trazer vida ou morte. Mas vamos lá, aqui, Tiago 3, se você quiser pegar a sua Bíblia, já começar a anotar aí para depois fazer o seu devocional. Se você é novo por aqui, a gente faz um devocional onde você responde algumas perguntinhas para meditar na palavra de Deus, para ver o quanto Deus está aplicando isso na sua realidade atual. Vamos lá, Tiago 3, do versículo 4 ao 5. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Eu acabei de falar aqui para você que a nossa língua,
aquilo que a gente fala pode trazer influência para a vida do outro. Eu acabei de falar para você que muitas das vezes a gente dá opinião onde a gente não é chamado, pode causar contenda. A gente se meter muitas das vezes em situações e falar demais pode trazer grandes conflitos e confusões, e o diabo ele sabe disso. Às vezes ele não faz muito não, ele só assopra uma sugestão, ele monta o cenário, assopra a sugestão e deixa que o resto você faz. E muitas das vezes esse resto a gente acaba fazendo com a nossa língua. Eu mesma já, muitas das vezes, entrei em confusão, isso na minha juventude. Muitas das vezes eu me recordo do meu passado e eu lembro quantas e quantas vezes eu entrei em confusão por falar demais, por falar aquilo que não deveria ter sido falado na hora errada. Então nós devemos buscar em Deus um controle, porque a gente tem ciência agora. Eu acabei de ler para você aqui em Tiago, a língua ela é como uma pequena fagulha, ela é tão pequenininha, ela está guardada dentro da boca, mas olha, ela pode atear fogo. Olha isso que ele fala aqui, ele fala, observe que é como um pequeno leme, o leme ele é pequeno, mas ele guia o navio. Imagina que a língua, ela faz isso, ela dá direção pra gente, ela dá direção para as pessoas que nos cercam. Quantas das vezes, às vezes uma coisa que a gente fala pro outro faz com que o outro tome uma decisão que muda completamente a vida dele e às vezes afasta ele de Deus, leva ele para destruição, leva ele para uma direção em que o inimigo queria levá-lo para destruí-lo. Então que a gente possa hoje tomar consciência de que nem tudo nós devemos falar, mas devemos controlar a nossa língua. Essa é a mensagem de hoje. Aquele que fala demais acaba pecando. Vamos pegar aqui Tiago 1,26 também, que é muito válido, que está aqui. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Aqui a gente está falando de integridade, tá? Porque muitos de nós somos cristãos. Eu não sei se você está me ouvindo, é cristão, se você tem uma religião, mas eu estou falando especificamente com aqueles que se professam cristãos, porque a gente é inspiração para os outros, a gente precisa levar a luz, a gente precisa ser para outras pessoas um exemplo. E muitas das vezes, para ser um exemplo, devemos ser íntegros, e para ser íntegros devemos ter domínio próprio, ou seja, controlar a nossa boca. Como que a gente pode, levar a palavra de Deus, uma boca que leva a palavra de Deus, que diz professar a fé em Cristo, que muitas das vezes, aconselha, leva uma palavra de incentivo, ensino, mas em tantas outras pode usar essa mesma boca para difamar e às vezes falar o que não deveria ter sido falado. Então aqui Tiago está falando claramente, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, está se enganando. Você não está sendo íntegro, você está sendo hipócrita. Então nós devemos buscar em Deus a integridade, ou seja, domínio próprio, integridade com a palavra de Deus. E aí eu quero complementar com Provérbios 10, 19, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Provérbios 10, 19, que diz assim: quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica com a boca fechada. Gente, isso aqui é uma coisa tão válida, né? Você percebe que às vezes uma pessoa, ela parece tão sensata, prudente, sábia quando está com a boca fechada. Você já chegou em algum lugar assim? Tá todo mundo falando, mas você olha e tem um quietinho no canto. Aí você fala, parece que há um mistério. Você fica querendo saber a opinião daquela pessoa, porque ela tá ali tão quietinha, sensata, que você fala, como é admirável uma pessoa que entende que nós temos dois ouvidos para ouvir e uma única boca. Então quer dizer, nós devemos ouvir mais e falar menos. Está escrito aqui claramente, quem fala demais acaba pecando. Então nós precisamos entender que nós precisamos de domínio próprio, falar menos, ouvir mais e ser íntegros com os ensinos de Jesus. E para finalizar aqui, eu quero usar Provérbios 13, 3. Provérbios 13, 3. Que diz, quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. Olha, quantas pessoas se enfiam em enrascadas, em grandes problemas, por falar demais. Sabe essas pessoas que, eu vou usar um termo muito chulo, vocês me perdoem, mas eu não estou conseguindo encontrar uma palavra que represente o cagueta, ou aquele que denuncia o outro, aquele que fala do outro, que fala aquilo que não deveria ter falado, aquele que se mete, onde não é falado. Quantas pessoas elas se destroem, elas arrumam grandes problemas para a própria vida. E aqui, tá falando claramente, quem controla a língua tem vida longa, porque você acaba não falando besteira, não se metendo onde não é chamado, não arrumando confusão.
Mas quem fala demais acaba se arruinando, arrumando confusão, criando atrito, sabe? Fazendo aquilo que não deveria fazer. O intuito da mensagem de hoje é que a gente possa avaliar o quanto muitas das vezes nós falamos aquilo que não devemos falar e pecamos contra Deus. Mas eu quero convidar você a uma mensagem muito válida, tá? Eu quero convidar você nesse momento a uma reflexão muito válida. Tiago 3, do 7 ao 8, aqui ele diz assim, ó: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Olha, o que eu acabei de falar aqui não é contraditório, tá? Eu quero te convidar a compreender que o que você precisa fazer é decidir controlar e ter domínio próprio. Mas a própria palavra diz que a gente não consegue controlar. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, se arrepender. Olha, gente, eu vou falar por mim mesma. Muitas das vezes eu senti vergonha quando eu me toquei que eu tinha falado demais. Eu sentia vergonha quando eu falava tanto que eu não deixava nem as outras pessoas falarem porque eu estava falando demais e tropeçando em palavras. E eu me sentia envergonhada. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso. Mas o convite hoje é que a gente comece a ter sabedoria nas nossas palavras e cultivar o domínio próprio. Então, meu convite é que você se arrependa. Mas para que haja um profundo arrependimento, às vezes a gente precisa orar. Porque nós, muitas das vezes, estamos tão enraizados nessa realidade cultural de que a gente precisa ter razão e bater de frente com palavras para se sentir superior, que a gente não consegue se arrepender de verdade. Então, a gente vai precisar orar. E aí você pode falar, Nara, mas o que eu preciso fazer agora? Agora você precisa se arrepender. Se arrepender muitas das vezes de ter criado confusão, por ter falado demais, por ter se colocado enrascada ou colocado outras pessoas enrascada por ter falado demais. O convite hoje é que você comece a orar, porque você vai buscar em Deus, através da oração, graça. Eu tô falando isso porque é o que eu vivo. Existem coisas na nossa vida que é só o poder de Deus que pode mudar. É só Deus que pode transformar as nossas vidas, porque nós não temos força para isso. Muitas das vezes nós vamos decidir, mas vai ser difícil e a gente vai ficar lutando. E às vezes o inimigo de nossas almas, ele vai falar, você não consegue mesmo, ele desiste disso aí. Não desista. Não desista. Aquilo que você não tiver força para fazer, Deus ele vai te fortalecer. Ele vai tratar o seu coração e ele vai te transformar. Então, primeiro, ore, peça perdão para Deus. Se arrependa. O que é arrependimento? É não fazer mais. Mas se por um acaso você fizer, ore para que Deus derrame sobre a sua vida a graça, sabe? O que é graça? É o domínio próprio, é aquele controle que você mesmo, as suas forças não conseguem, mas que o Espírito Santo ele te conduza a ter. Busque isso em Deus e olha, faça oração constante consagrando a sua boca para que você não fique falando aquilo que pode trazer condenação. Peça a Deus graça para que você tenha domínio próprio, tá? E para finalizar essa mensagem aqui, eu quero convidar você a fazer o devocional, você e Deus. Eu trago a instrução, eu compartilho com você a palavra de Deus, mas o intuito do devocional é que você tenha um momento seu com Deus, para que de fato possa gerar em você um arrependimento. Então, eu vou convidar você, eu vou colocar umas perguntinhas aqui e eu vou convidar você a fazer essas perguntas, a responder essas perguntas. São alguns questionamentos que te levam a meditar na palavra de Deus. É através disso que você vai começar a entender se Deus ele está aplicando esse tema à sua condição atual. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, então ore para que Deus ele tire as escamas dos seus olhos, para que você comece a identificar os seus próprios comportamentos. Às vezes a gente não percebe, às vezes nós conseguimos ver o que o outro está fazendo, mas não conseguimos ver o que nós estamos fazendo. Mas quando nós nos permitimos ser transformados por Deus, Ele começa a mostrar pra gente onde nós estamos errando e como nós vamos fazer para ser transformados. Então o convite hoje é, faça esse devocional, responda esses questionamentos aí, tá bom? Eu volto para mais um Cálice de Integridade. Se você não nos acompanha, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã.